Olá, hoje o RDTV vai falar sobre educação em Mato Grosso. Recebemos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado, Henrique Lopes do Nascimento, o Sintep, que tem alguns assuntos muito importantes para tratar já neste início de ano. Janeiro já está terminando e aí todo fim de mês começa uma preocupação, para os servidores públicos. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui no RDTV. E aí, vocês já estão preocupados com possível atraso salarial em fevereiro ou já houve aí uma boa conversa com o governador Pedro Taques? Bom dia a você que nos acompanha. De fato, todo início de ano a gente tem muitos problemas, envolvendo a organização da própria educação. Então, no caso da rede estadual, a gente tem todos os anos o problema referente à atribuição de aula. É um certo desconforto para o trabalhador da educação que às vezes não tem sequer o direito de gozar as férias de forma tranquila. E esse ano, estamos iniciando um ano bastante recheado de problemas, de assuntos que precisam de ser resolvidos. A questão envolvendo a atribuição de aula, a expectativa da posse do concurso público na rede estadual, a polêmica aí recente envolvendo o teste seletivo aqui da Prefeitura Municipal de Cuiabá, as atribuições de aulas pelas redes municipais pelo Estado afora, e esse fantasma, que no caso dos trabalhadores da educação, o povo já havia até esquecido a história de atraso de pagamento de salário, e aí nesse início de ano a gente já tem uma surpresa, informada aí pelo próprio governador do Estado, sobre a questão da possibilidade aí de atrasos salarial, alegando inclusive dificuldades financeiras. Então, são vários assuntos e, é claro, o Sintep Mato Grosso, sindicato que representa o interesse dos trabalhadores da educação, no centro aí do debate, na expectativa de esclarecer os profissionais da educação e organizar a mobilização para fazer o enfrentamento necessário na expectativa de reverter qualquer tentativa de subtrair os direitos dos trabalhadores que foram historicamente conquistados através da luta. Tem uma pergunta já aqui, Otaviano Lana Vitrio, de Jauru. Obrigada, Otaviano, por estar com a gente aí. Gostaria de saber o que o Sintep tem a dizer a respeito dos 16 dias trabalhados a mais pelos profissionais da educação no ano de 2017. Você tem conhecimento dessa situação? Sim. Como é qual a posição do Sintep? Eu creio que foram mais de 16 dias. Nós estamos falando da história das reposições feitas aos sábados, em função da greve, que foi feita de 67 dias. É óbvio que nem todos os municípios fizeram a greve na sua totalidade. Alguns entraram um pouquinho mais tarde, outros saíram um pouquinho mais cedo. Mas o fato é que a greve é de 2016 e o governo do Estado impôs aos trabalhadores, inclusive usando de ameaça, de chantagem, inscrever o pessoal na dívida ativa, de que eles devessem exercer o trabalho ao sábado para além daquilo que era a sua carga horária de contrato. Então, essa é uma questão que o Sintep buscou na negociação pela via política, não demos conta, e aí é aquela história, a gente sempre aposta na via política. Quando ela não resolve o problema, a gente parte para o jurídico, foi o que nós fizemos. Então, nós movemos uma ação de cobrança contra o Estado. E aí, é claro, quando as coisas caem lá no jurídico, o tempo do jurídico nem sempre é o tempo da sociedade. E aí, ações judiciais podem sair no dia seguinte, como pode demorar um ano, ou temos ações que já ultrapassam 15, 20 anos no âmbito do jurídico. Então, infelizmente, essa é a lógica do que está posto aí para essa questão dos dias trabalhados a mais no sábado durante o ano de 2017. Bom, um pouco antes da gente começar a gravação, a gente estava aqui conversando, e o Henrique estava contando que nos últimos 15 dias foram 3 encontros com o governador, Tem já uma pergunta aqui relacionada eu acho que muitos devem estar querendo saber, o Eduardo Schmidt querendo saber qual o posicionamento e o que houve de conversa entre o Sintep e o governo para a posse dos novos concursados. Eduardo, obrigada pela sua participação. Boa pergunta, até porque esse é um assunto que tem tomado as redes sociais,
Há um certo desespero, né, envolvendo as pessoas que estão aprovadas e classificadas nesse concurso público, até porque nós já alertávamos o governo sobre os possíveis problemas que a gente poderia ter envolvendo a posse do concurso, porque foi um concurso realizado com um grau de dificuldade muito elevado, né? Geralmente a Constituição, inclusive, estabelece que o concurso público é de provas e títulos, e o governo pesou um pouco na mão nessa questão, porque ele estabeleceu a prova de conhecimentos gerais, depois veio a questão da redação, depois veio a prova didática, e depois tem a questão dos títulos, e tem ainda, é claro, a questão, que é lógico, da questão da perícia médica, que é uma outra etapa do concurso, que as pessoas ainda vão passar por ela, e depois não tem aquela etapa que é legal também, a etapa do estágio probatório, que dura durante 3 anos. Então, portanto, é um concurso que envolveu um número muito elevado de pessoas, foram mais de 200 mil inscrições para pouco mais de 5 mil vagas, foram 5.700 vagas envolvendo todo o conjunto de cargos que nós temos na educação, professores, técnico e apoio. O maior dos últimos tempos, né? Isso, em termos de inscritos, sim. Inscritos. Né? Agora, o curioso é que foi um concurso que nós temos em torno de 22 mil funções docentes no estado de Mato Grosso, das quais 60% é de contrato temporário, então, portanto, nós temos mais de 13 mil contratados temporariamente, mas para professor o governo abriu apenas 3.700 vagas. Então é um concurso aberto para muito aquém, né, do número de vagas, e a gente já alertava o governo com relação a essa situação. Mas o concurso aconteceu, né, foi um concurso com um grau de dificuldade muito elevado, mas foi colocado para todos. Então, portanto, mesmo sendo com esse grau de dificuldade elevado, nós tivemos aí um contingente de pessoas que foram aprovadas no concurso. Portanto, a nossa conversa com o governo do estado é que seja acelerado e dado imediato a posse para todos aqueles que lograram o êxito no concurso. Então, esse é o posicionamento do Sintep, colocado já na mesa junto ao governo do estado, em respeito, inclusive, àqueles que foram aprovados nesse concurso público. Aí é óbvio que nós já alertamos também ao governo que não vai fazer sentido o governo manter contratados temporariamente em vagas livres com um contingente grande de pessoas que, inclusive, foram aprovadas no concurso, ou seja, venceram todas as etapas. Alguns estão já no cadastro de reserva, porque o edital também estabeleceu que o cadastro de reserva seria com apenas 50% das vagas abertas no âmbito de cada município. Mas então a gente tem um grupo de pessoas no cadastro de reserva e tem aqueles que estão habilitados para o concurso, mas não estão no cadastro de reserva. Então o que eu queria dizer para o conjunto de trabalhadores? O parâmetro para a posse no concurso, que vai servir de luta para o Sintep Mato Grosso, são as vagas existentes. E isso vai depender, inclusive, do quadro de matrículas desse ano. Então a quantidade de matrículas que a gente tiver esse ano, a quantidade de pessoas que se aposentarem ou que por outra razão não estiverem mais na educação, entendeu? Esse é o parâmetro para a nossa luta, para assegurar que todos aqueles e aquelas que aprovaram nesse concurso público, que foi muito difícil, que elas sejam agraciadas aí com a posse. Então, portanto, por uma questão de coerência, inclusive nesse momento, é momento de garantir a posse daqueles que estão classificados dentro do número de vagas abertas no edital, e depois a gente vai buscar avançar para as outras, só para esclarecer, inclusive, que o último concurso, que também foi aberto abaixo do número de vagas, foi aberto um concurso para 5 mil vagas no estado e precisava de ser aberto para um número bem maior de vagas, e não teve acordo com o governo, e depois, através inclusive de ação judicial, nós conseguimos dar posse para mais de 11 mil trabalhadores da educação. Portanto, pode acreditar que o Sintep está ao lado do direito à educação, ao lado do direito daquele e daquela que prestaram esse concurso e que conseguiram passar no mesmo. Mas assim, teve alguma
previsão de data, um mês que seja como resposta por parte do governo ou não? Todas essas questões que você expôs aqui, elas meio que limitam o governo de estipular uma data para chamar os concursados? Quero dizer que teve um ponto positivo. Apesar do concurso já estar há mais de 1 ano e meio sendo discutido, se a gente for levar em consideração, desde o tempo que a gente discutiu ele na greve, entendeu? Saiu de lá a possibilidade de acelerar o concurso. Na semana, no dia 16, nós tivemos uma outra audiência com o secretário de Educação e no dia seguinte já saiu a pré-classificação, né, do final aí do pessoal que fizeram aí essa última avaliação. E de lá saiu o entendimento, né, por parte do secretário de Educação que vai acelerar os prazos, tá certo? Para que até o dia 30 de abril seja dado posse. Inclusive, houve uma fala do próprio secretário de Educação de que poderá haver contratos temporários que durarão apenas 20 dias, 30 dias, né? Porque a ideia é iniciar a partir dos prazos legais, né? Garantindo aí a posse daqueles que lograram êxito no concurso. Bom, Marilza Correia participando aqui, quero fazer um alerta em relação ao contato direto que funcionários de apoio de limpeza vêm tendo ao realizar a limpeza das quadras com os pombos e suas fezes. O que também os alunos praticam aulas nessas quadras infestadas por pombos. Um alerta aí da Marilza relacionada à questão de limpeza de estrutura das escolas, né? Aproveitando esse gancho, então, Henrique, o que vocês têm visto aí pelo estado todo com relação à prestação de serviços nas escolas, a estrutura, questões de limpeza, reformas? A gente viu recentemente uma manifestação da AMM, da Associação Mato Grossense dos Municípios, afirmando que há uma disparidade aí no repasse, né, do Fundeb, né, o fundo que traz os recursos aí para os municípios poderem investir nas escolas, né? Como é que vocês acompanharam isso, né? Queria que vocês pusessem um pouquinho essa questão do Fundeb aí, essa preocupação, porque inclusive a AMM está pedindo investigação tanto na Secretaria de Educação de Estado como na Secretaria de Fazenda. Queria que vocês pusessem um pouquinho essa questão aí, aproveitando o gancho da Marilza. Obrigada, Marilza. Obrigado aí a Marilza pela pergunta. Eu vou dizer que a questão de condições de trabalho, ela é um problema histórico e crônico da educação pública de Mato Grosso. Isso não é problema apenas desse governo. Historicamente, a educação tem sido prioridade apenas nos palanques, né, dos sucessivos governos que têm assumido a cadeira no Palácio Paiaguás. Então ela chama a atenção aí para essa questão do contato direto com fezes de pombo ou qualquer outro tipo de problema ligado à escola. E aí, como a gente sempre diz, tem coisas que quem está lá no local é que precisa de buscar a solução para esses problemas. Então, chamar a atenção para que os companheiros procurem a subsede do Sintep para acompanhar, né, as questões, mas que a própria gestão da escola, né, precisa de, se as condições de trabalho não estão as mais adequadas possíveis, tem que acionar o Ministério Público local, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, para que, né, a gente não tenha aí problemas ligados à questão de saúde, pior do que a gente já tem na sociedade brasileira. Então, é inadmissível certas condições estruturais que a gente encontra nas escolas. Aliás, foi noticiado também recentemente uma escola aqui na região de Rosário Oeste que sequer tinha sala para os alunos estudarem, estavam estudando debaixo de árvore. E aí o que a gente tem acompanhado em muitas escolas é que a sala de aula divide espaço com a própria biblioteca, com o próprio depósito de alimentação escolar, problema de toda a natureza. Agora com essa questão do início das chuvas, né, gotejamento nas salas, problema na rede elétrica, que a gente tem sempre denunciado, né, mas infelizmente as prioridades do Estado de Mato Grosso não têm sido, às vezes, as políticas públicas. Para complicar, né, o meio de campo, não só em nível de Estado, mas também em nível federal, a gente acompanha aí a tal PEC do teto dos gastos, dizendo que os investimentos primários serão congelados para os próximos 20 anos. Então, se a coisa já não está boa, a gente pode esperar, às vezes, um problema
ainda se tornando mais complicado, né? Porque investimento primário diz respeito a essas políticas públicas básicas, né? Saúde, educação e segurança. Enquanto se congela esses investimentos, a gente tem aí, né, generosos benefícios dados para alguns setores no estado de Mato Grosso, dão conta de que só, por exemplo, né, do programa de incentivo aí do governo do estado, mais de 3 bilhões só para o ano de 2017. Então, essa é uma questão que precisa de ser rediscutida. Agora, especificamente sobre essa questão da denúncia da AMM, quero dizer que não é só a AMM que fez a denúncia, o Sintep já acionou todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, né, das receitas do estado. Eu fiz, inclusive, essa pergunta direto ao governador do estado. Aí, vamos lá, o que é fato? O fato é que em dezembro, né, os municípios receberam, chegou a 4 vezes mais o volume de repasse que ele deveria ter recebido ao longo do ano, em alguns casos, entendeu? Então houve uma super arrecadação de ICMS, né, pelo menos é o que está posto aí no relatório, durante o mês de dezembro, entendeu? O governador do estado disse ao Sintep, não escreveu, mas disse que essa super arrecadação é fruto do esforço fiscal da sua equipe econômica, que gerou resultado exatamente no final do ano. Então, a AMM faz aí a alerta, porque tem declaração feita do próprio presidente da Assembleia Legislativa, de outras pessoas ligadas ao governo, de que o governo utilizou-se de uma lei estadual que diz que ele poderia lançar mão desses recursos para poder resolver os seus problemas, desde que ele fizesse a reposição dos mesmos dentro do exercício de 2017. O que, se é verdade que existe essa lei, do ponto de vista da educação, ela é inconstitucional, porque se trata-se de uma lei estadual. E aí eu não quero nem acreditar que o governador Pedro Táxi, alguém do meio jurídico, tenha embarcado nessa. Até porque, se é verdade que isso aconteceu, que houve essa manobra fiscal que retirou os recursos da educação, principalmente do ente federado do município, entendeu? Demonstra um desconhecimento, inclusive, do artigo 69 da LDB, que é o que trata das receitas da educação, que é o que trata da vinculação, que é maior do que a subvinculação, porque o Fundeb é apenas um fundo de natureza contábil, ele é uma subvinculação, ele pega aquilo que já está vinculado e vincula de novo para poder tentar equiparar as desigualdades regionais e vincula parte das receitas apenas. Então, lá no artigo 69 da LDB está dizendo, inclusive, da periodicidade que as receitas têm que ser disponibilizadas para as secretarias de educação, está dizendo que o atraso na liberação desses recursos, inclusive, trará responsabilização civil e criminal das autoridades competentes, né? E quando a lei cria a subvinculação, que é o caso do Fundeb, que é essa tabela que eu lhe passei aqui, ela inclusive está dizendo qual é a periodicidade que as receitas têm que ser repassadas, né, para o fundo. Então, até para ilustrar aqui, o pessoal que está acompanhando, tem a origem dos recursos, por exemplo, que ele está dizendo na tabela, né? Periodicidade. O ICMS é semanalmente, FPE, FPM, né, decendialmente. Desoneração de exportações, complementação da União, mensalmente. Isso daqui está posto numa lei, né? Que é a lei que criou o Fundeb, a lei 11.494, né? Perfeito. Só para entender, então, na verdade, assim, houve um repasse maior em dezembro, mas o que vocês estão questionando é que a arrecadação foi maior e esse repasse deveria ter sido diferente, acima até do que foi enviado para os municípios, é isso? Então, o questionamento é que as informações dão conta, né? Estão batendo. As informações, né, verbais colocadas pelos meios de comunicação pelo presidente da Assembleia Legislativa, de que o governo, quando chegou o FEX, ele foi repor recursos que ele tinha usado do fundo. Entendeu? O que, se isso aconteceu, é um crime de responsabilidade, porque o recurso que não chegou lá no município. Porque teve, inclusive, mês que teve, pelos relatos aí que a gente viu, que prefeitos tiveram que lançar mão de outros recursos para, por exemplo, pagar salário de professores durante o ano. Então, houve uma reclamação generalizada de muitos municípios de que estava havendo uma queda brusca, né, nas receitas do Fundeb. E no final do ano,
recebe... Vem essa bolada. E aí tem um outro complicador, entendeu? Que como o Fundeb é uma subvinculação e ele precisa de ser utilizado 60% para pagamento de salário de professores, no mínimo, e os outros 40% é para pagar os outros profissionais e envolver na questão da infraestrutura, a lei do fundo também diz que para o exercício seguinte não pode ficar mais do que 5% em caixa. Então isso traz inclusive os municípios, a boa parte dos municípios aqui de Mato Grosso terão um problema, porque inclusive com o próprio Tribunal de Contas na prestação de conta, porque como alguém vai justificar ter um volume superior a 5% de recursos do fundo do exercício de 2017 para o exercício de 2018. Então, por isso que o próprio artigo 26 da lei que criou o Fundeb também estabelece que a Controladoria Interna, a Controladoria, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, independente de fiscalização dos conselhos, eles têm que acompanhar aí a fiscalização da aplicação dessas receitas. Por isso que a minha grande preocupação é que situações dessa natureza, em função do ano político, elas têm uma conotação político-partidário eleitoral. Então, por isso que para evitar, inclusive, esse tipo de situação, o Sintep Mato Grosso acionou todos os órgãos responsáveis por fiscalização. Tribunal de Contas do Estado, da União, Controladoria Interna, Ministério Público, a Assembleia Legislativa, que é o órgão responsável para fiscalizar os atos do governo, que, aliás, pelas informações, teriam outros eventos que a Assembleia Legislativa poderia ter fiscalizado os atos do governo, e agora vem essa questão aí do Fundeb, e a principal denúncia é de que o governo fez manobra, né, fiscal, e se dizer se isso é possível, é óbvio que quem tem o controle, né, principalmente das receitas que constitui a cesta do Fundeb, é o governo do estado, porque o ICMS é de competência de arrecadação estadual, e o ICMS ele representa quase que 70% do volume desses recursos, entendeu como que é? IPVA é de competência de arrecadação do governo do estado de Mato Grosso, que é um outro imposto que tem um volume significativo de receita. Então o que está colocado aí é que às vezes o governo não tenha, né, utilizado isso de forma correta como manda a lei. E eu estou, inclusive, curioso para poder saber se isso aconteceu, porque, a princípio, vejo com muita dificuldade a possibilidade do governo ter feito essa questão. Realmente, por se tratar de contas abertas, que são públicas. Então, acho que está, inclusive, fácil de fazer a investigação, e é isso que a gente espera, que a verdade venha à tona, né, para que e venha a verdade à tona, inclusive a solução, né, para o problema que está colocado aí, principalmente para os municípios, e que os profissionais da educação, que em boa parte das questões deveriam ter tido acesso a pelo menos 60% desses recursos para melhorar as suas condições de salário, que essa situação também seja resolvida durante esse processo investigatório. Bom, nós já temos aí mais de 20 minutos de bate-papo aqui, a gente vai ter que já partir para o encerramento, Henrique. Vamos só passar aqui para você mais alguns comentários de internautas que estão conosco. Eduardo Henrique, falando da questão de transformadores de energia nas escolas. Varles Rodrigues de Oliveira, parabéns pela luta séria, Sintep é um sindicato de respeito. Uma outra dúvida do Eduardo Schmidt, com relação a novas turmas do pró-funcionário, houve alguma conversa sobre esse ponto ou previsão de novas turmas para TAE e AE, eu não conheço as siglas, mas você... Administrativo e apoio. Né? Ah, tá joia. Gesília Amorim, Henrique, obrigada pela garra e dedicação pela luta. Acompanho a luta do Sintep desde muito pequena, já fui muito para as ruas com minha mãe, que faz parte dessa luta. Obrigada, Gesília aí. Carlos Cabral, parabéns, Henrique, Sintep livre, democrático e de luta. Para a gente encerrar, então, o que o Sintep, vocês fizeram recentemente aí até reuniões de planejamento, né, para 2018, o que você pode trazer aqui para a gente, o que você pode dizer de expectativa da categoria para esse ano, que é um ano eleitoral, é um ano que vai trazer aí muitas questões políticas também envolvendo a luta de vocês, né? O que você traz aí para a gente? Só comentar rapidamente aqui, o Sintep, na pauta de reivindicação, tem a solicitação para o programa de formação. O pró-funcionário que ela está dizendo aí é o programa que qualifica os funcionários da educação para que eles sejam considerados profissionais da educação, entendeu? E
E o Sintep tem feito essa cobrança junto ao governo do estado e há um diálogo bastante adiantado aí também com os institutos, com o Instituto Federal, para que, para além inclusive do pró-funcionário, que haja inclusive o avanço para o curso superior, que é um sonho inclusive do pessoal que é de apoio administrativo educacional. Então é claro que com a existência do concurso público agora, que vai chegar novas pessoas na carreira, essa coisa ela vai se intensificar um pouco mais e a gente com certeza vai conquistar aí essa questão. E nós passamos agora por um planejamento estratégico da nossa gestão do Sintep, que aliás inclusive conclui agora no mês de junho, né, desse ano. Já estou no meu segundo mandato, nós teremos, né, novas pessoas aí à frente, né, do Sintep Mato Grosso, o que não quer dizer que a pessoa que vos fala vai abandonar a luta. Nós vamos estar aí defendendo a educação, inclusive em outras trincheiras, contribuindo com o espaço do Sintep Mato Grosso, mas a nossa expectativa, a principal, é a questão da posse, a posse dos aprovados no concurso público e que o governo do estado de Mato Grosso avance para a melhoria da estrutura física das nossas unidades escolares e, é claro, que a política da dobra do poder de compra do salário dos profissionais de educação, que foi uma grande batalha, né, na greve de 2013 de 67 dias, que ela seja respeitada pelo governo do estado. E aí tem uma questão curiosa nesse processo todo, que é o porquê que a educação do Mato Grosso às vezes não tenha o devido valor que ela merecia. Não é por falta de dinheiro, é por desvios de finalidades. Nós estamos num estado que não respeita a Constituição no que diz respeito às receitas da educação, e tem um ralo nas receitas da educação, que é a utilização de recursos que deveria ser para manter e desenvolver o ensino para pagamento de aposentados. E aí, curiosamente, eu acompanhei uma matéria aí de um dos jornais aqui do Mato Grosso, de uma manifestação da ministra do Supremo Tribunal Federal, que é um problema, inclusive, para o estado de Mato Grosso, né, alegando que o governo não tem aplicado o mínimo constitucional, que é os 25%. E na reunião, que foram duas com o governador Pedro Táxi e uma com o secretário Marrafon, e o Marrafon acompanhou as 3 reuniões, o próprio governador apresentou uma certa preocupação e que ele quer resolver de forma meio que rápida esse problema envolvendo o desvio de recurso, né, da educação para poder fazer o pagamento de aposentados. Aliás, ele próprio propôs a criação de uma comissão para debater junto ao Sintep o problema envolvendo essa questão do FUNPREV, né, que é a questão do fundo que paga os aposentados. Nós já mandamos os nomes, estamos aqui inclusive na expectativa e desafiando o governo que venha a público o mais rápido possível, que o Sintep inclusive tem proposta para discutir a previdência pública aqui no estado de Mato Grosso. Que bom, obrigada pela sua participação, a gente continua acompanhando toda essa questão da educação em Mato Grosso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço aí ao internauta e dizer que o Sintep está de portas abertas e que com certeza nós vamos completar 53 anos, né, esse ano de existência, e foram muitos anos de lutas, né, e conquistas que foram feitas pelos trabalhadores, que aliás, se me permita aqui, eu peço licença para de forma já antecipada aqui desejar um feliz dia do aposentado, que será dia 24 de janeiro, e boas partes das nossas conquistas, como hora-atividade, inclusão de funcionário na carreira, valorização profissional, gestão democrática, foram muitas pessoas que hoje estão aposentados, né, que não estão inativos, mas são aposentados e que continuam na luta sindical. Portanto, parabéns aí pelo dia do aposentado, e aposentado sim, inativo nunca, na luta sempre. Posso fazer só digamos, um parêntese aqui? Eu queria que você lesse aí o que você tem na sua camiseta, que eu estou tentando aqui. Podem arrancar todas as flores, mas não podem deter a primavera. Pablo Neruda. Então a gente encerra aí com essa mensagem fantástica para Pablo Neruda. Obrigada, Henrique. E olha só o pessoal aqui batendo palmas, participando. Que bacana, muita gente assistiu ao vivo, acompanhou toda a nossa entrevista e olha que foi longa para a internet, né? Os últimos alôs, os últimos abraços aqui então. Vilma Cirino, Cláudia Santos acabou de entrar aqui, Valdirene Pereira Coelho,
Tânia Oliveira vai fazer falta à frente do Sintep, Aline Karen Damascena, Jassanã Souza, Sorriso de Mato Grosso, acompanhando Henrique Lopes, Thaís Helena, Juntos Somos Mais Fortes, José Carlos, a posse dos concursados, José Carlos, ele falou mais no começo da entrevista, depois se você puder acompanhar, a gente vai ter que encerrar aqui. Carlos Cabral, parabéns Henrique, aí eu acho que o pessoal gostou da mensagem aí, ó, um monte de palminhas e de joinhas aí, de curtidas. Obrigada e a gente fica à disposição aí. Ok, valeu. Valeu então a frase do Pablo Neruda. Ele é o máximo. Isso aí. Nós encerramos então essa entrevista que você acompanhou ao vivo pelo Facebook com o presidente do Sintep Mato Grosso, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Henrique Lopes do Nascimento, falando um pouco de tudo aqui. Falamos sobre atrasos de salários, a preocupação do funcionalismo público quanto a essa questão. Falamos sobre a questão do repasse do Fundeb, né, um fundo que vai para a educação, que houve aí um questionamento sobre os valores que foram repassados no final do ano, sobre posse dos concursados. Então você pode rever essa entrevista, ela vai estar na íntegra também ali no site RD News, no campo, no destaque do RDTV e também no canal do YouTube. Obrigada pela sua participação, você que esteve ao vivo conosco. Nós voltamos também com outras entrevistas aqui, com outras participações ao vivo. Então peço para você, curta, compartilhe e fique sempre conosco. Até a próxima.